tempo mais seco sobre o centro-sul do Brasil, a ausência total de precipitação chuvosa e também da condição de solo. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Guilherme Borges, que participa conosco ao vivo pela internet. Guilherme, prazer conversar contigo mais uma vez e nós estamos vendo este cenário. Há um calor incomum em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, não é normal a temperatura estar como está nesses estados e vem seco, né? Está bastante seco o clima, sem previsão de chuvas, estados com mais de 60 dias sem precipitações. Qual que é a previsão? Você vai me descontar alguma coisa boa, diferente do que a gente está vendo? Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui contigo, tá? Então, eu vim para trazer uma boa notícia, tá? A gente está vários dias com esse clima bastante seco na região central do Brasil, né? Inclusive todo o centro-oeste com seca significativa, né? Quando a gente olha para os números, né, a gente tem aqui um cálculo de estiagem, pode dizer, agrícola, que a gente faz aqui na empresa, né? E que a gente leva em consideração toda a precipitação, evapotranspiração do solo, umidade do solo e também as reservas hídricas somado com as altas temperaturas que vêm ocorrendo, né, e mais, ele leva em consideração uma série de fatores. E quando a gente olha para esse índice, para você ter uma ideia, como você bem mesmo mencionou, amplas áreas do Mato Grosso, pegando principalmente a região central, estão há mais de 50 dias, 70 dias, sem uma chuva significativa. Quando a gente olha para Goiânia e também para o Distrito Federal, a condição se agrava mais, porque a chuva significativa somada a todos essas variáveis que eu mencionei, pode-se dizer assim, né, já passa de 100 dias calculados de estiagem significativa. Mas eu, como eu te falei, eu tenho uma notícia boa para trazer, né? Esse calorão deve continuar conosco pelo menos até sexta, né? Depois a gente deve ter uma forte frente fria ingressando aí pelo sul do Brasil, que deve quebrar esse ciclo de dias quentes que a gente vem vivendo. Sempre é importante mencionar que para quebrar esse ciclo de dias quentes que a gente vem vivendo, né, esses bloqueios atmosféricos na região central do Brasil, precisa ser uma frente fria bem potente. É o que a gente está enxergando no cenário para sábado, né? Ela deve vir, deve trazer mais chuva e, consequentemente, já deve quebrar e dar uma amenizada, né, nessa estiagem que a gente vem vivendo no Centro-Oeste durante vários dias, perfeito? Certo, Guilherme. Guilherme, uma preocupação que existe, né, e quando a gente fala da agricultura, é a chamada caixa d'água do solo e a umidade ela está muito baixa, né? Ainda que você tenha no campo uma cobertura de solo bem feita, fazendo com que se tenha essa proteção de solo, a umidade ela acaba sendo prejudicada por conta dessa falta de chuvas. Além disso, a gente está tendo problemas locais, como no Pantanal Sul-Mato-Grossense e Mato-Grossense também, dos incêndios, né? São espontâneos, têm ocorrido e têm dado muito trabalho para o Corpo de Bombeiros e para os combatentes, que muitas vezes ficam até cercados por conta deste cenário. Melhora esse cenário, tanto para a umidade de solo em toda a região, ou nas regiões, como também em região como o Pantanal? Então, essa frente fria ela deve dar uma amenizada, né, Fabiano? É que para a gente pensar que para melhorar 100%, né, essa seca que a gente está vivendo na região central, né, a gente precisa de chuvas mais significativas. E quando a gente olha para esse cenário de tempo muito seco na região centro-oeste do Brasil vem desde o ano passado. Chuvas abaixo da normalidade e temperaturas acima da normalidade vários períodos, né, de temperatura acima da normalidade, que quando ocorrem principalmente na primavera e verão, a gente chama de onda de calor, mas quando eles acontecem agora no outono e também no inverno, a gente chama de períodos de veranico, né? Então eles devem seguir ocorrendo ao longo do nosso inverno. Então, consequentemente, quando a gente olha para o cenário passado e olha para o futuro, onde a gente pode ter, a gente vê na previsão temperaturas acima da normalidade no centro-oeste, de maneira geral, essas quebras por essas frentes frias que ocorrem agora, elas dão uma amenizada, mas não resolvem o problema todo. A gente precisa de uma estação mais chuvosa, né, é o que tudo indica que a partir do segundo semestre, com a estabilização do fenômeno Laninha, a gente tenha uma primavera e um verão mais chuvoso na região centro-oeste. Aí sim,
com uma estação completa, mais chuvosa, consequentemente a gente consegue recuperar mais. Mas esses fenômenos que acontecem de curta escala agora, como passagem de frentes frias, eles só dão uma amenizada no que vem ocorrendo desde o ano passado, perfeito? Muito bem, Guilherme. Agora falando a respeito do outro extremo do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Hoje as informações da Defesa Civil mostravam que o nível do Guaíba subiu de novo, e subiu bastante, subiu mais de 20 centímetros o nível do Rio Guaíba, e isso traz novamente preocupações. Como é que deve ser o andamento a partir de agora no estado do Rio Grande do Sul? Então, Fabiano, a gente está numa situação bem preocupante e continua preocupante no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá? Vamos abranger um pouco mais, porque a chuva ao longo da última semana foi muito intensa sobre o Rio Grande do Sul. Só para a gente explicar o que acontece, essas massas de ar quente que se estabilizam na região central do Brasil, elas bloqueiam as instabilidades no sul do Brasil. Então, consequentemente, a gente tem um transporte de umidade que é característico dessa época do ano da região norte, que desce e cai mais ou menos ali pela altura do Paraguai e da Argentina. Essa configuração favorece para a formação de instabilidades que se deslocam para os 13 estados do sul do Brasil. E além disso, a gente tem a passagem dessas frentes frias, que são comuns pelo sul do Brasil. Só que, consequentemente, quando a gente tem essa massa de ar quente na região central do Brasil, eles ficam com esses sistemas bloqueados lá. Então, a chuva foi extremamente intensificada ao longo do último mês. Nesta última semana já foi muito intensificada com vários municípios do gaúchos e também paranaenses e santa catarinenses, mas paranaenses para a faixa extremo sudoeste ali, né? Superando a média de chuva para todo mês. Geralmente nessas regiões a chuva de mês que chove normalmente ao longo de todo mês é em torno de 150, para mais chuvosa deve chegar aos 180. E para você ver, em uma semana e meia, pode-se dizer assim, já choveu mais que o esperado para todo mês, é muita coisa. As instabilidades devem continuar ao longo dessa semana no Rio Grande do Sul, inclusive para amanhã a gente tem novos alertas, não só para o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente tem novos alertas de temporais, mas para o Rio Grande do Sul, mais na faixa mais norte, ali que vem sendo duramente afetada. Santa Catarina, de maneira geral, entrou na rota das chuvas nessa última semana e também vem sofrendo com altos volumes de chuva. E a faixa sudoeste do Paraná, que vem sendo, pode-se dizer, apertada ali pela chuva, né, também entra nessa rota de chuva. Inclusive, a gente tem alerta para temporais para amanhã e ao longo dessa semana deve ser bastante chuvosa. Mas com essa quebra dessa frente fria da sexta, dessa massa de ar quente na região central do Brasil, a pista deve ficar mais livre para as instabilidades saírem, pode-se dizer assim, do foco da mira do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, perfeito?